atendendo ao pedido da Bárbara para a gente tratar sobre a crise de 29, tirar algumas dúvidas sobre esse ponto. Vou tentar ser bem sucinto, bem resumido, lidar com os pilares da crise para a gente conseguir desenvolver algumas ideias, produzir algum material visual para ir acompanhando a minha explicação e ficar mais fácil para vocês entenderem. Basicamente, o que nós vamos encontrar é o seguinte: a economia norte-americana estava aquecida num nível muito alto. Então, você tinha, nós já estudamos, por baixo uma crise na área agrícola, que tinha sacrificado uma série de fazendeiros, eles tinham perdido fazendas, tinham perdido os bens, é muito comum a hipoteca nos Estados Unidos, e isso fez com que na área agrícola houvesse uma quebradeira anterior. O que vai acontecer? Como a economia estava aquecida, isso vai levar algum tempo para que essa crise se espraiando vai chegar na parte industrial, na parte urbana dos Estados Unidos. É um reflexo do protecionismo que alguns países europeus adotaram, e isso cria um efeito cascata que contamina todo o setor. Lembrando que temos essa crise agrícola anterior, por volta de meados da década de 1920. Qual é o resultado disso a longo prazo? A economia estava relativamente estável durante algum tempo. Essa estabilidade gerou um endividamento das famílias de trabalhadores que começaram a considerar que apostar quase tudo que ganhavam na Bolsa de Valores seria uma ideia excelente, porque isso te dava um retorno que mais nenhum investimento na economia te dava. O problema é que, com o tempo, isso foi se desfazendo. Quando começa a cair o castelo de cartas, e isso geralmente acontece quando você tem uma queda no emprego, no mercado de trabalho. Você tem essa crise, essa queda, que é normal quando a economia está saudável. O problema aqui, que nós já sabemos, é que tinha um superaquecimento, uma demanda pressionando a economia norte-americana, que não era possível se manter ao longo do tempo. Esse desemprego faz com que as pessoas vão retirar os investimentos que ela tem. Esse primeiro saque de dinheiro em grande quantidade vai gerar uma quebradeira inicial, que a princípio, repetindo, quando a economia está estável e saudável, ela vai conseguir se recuperar. Entretanto, essa primeira onda de quebradeiras gerou uma certa desconfiança, um aumento do saque e percepção de que muitas dessas empresas eram fraudulentas, eram empresas fantasmas. Algumas delas, no papel, estava tudo bem, na prática você não tinha, na verdade, a produção que eles alegavam, os lucros que eles alegavam. Quando você vai ver, são balancetes, são orçamentos que eles apresentavam, balancetes fiscal e financeira, que eram fraudados, eram mentirosos. Eles alegavam que os prejuízos que eles tinham, eles maquiavam os dados de tal forma que parecesse para os investidores como se fosse lucro, e aí era um lucro fabuloso, gigantesco. Qual é o resultado disso? Curto espaço de tempo, começa a haver uma saída e uma desconfiança grande do público em novos investimentos. Isso gera uma espécie de efeito cascata que quebra toda a pirâmide de investimentos que existia, e isso vai aprofundando a crise. Quanto maior a crise, maior o número de pessoas demitidas, sem emprego. Quanto maior o número de pessoas sem emprego, menor o consumo, cai o consumo. Qual o resultado disso? Se torna uma espiral. Menor consumo, menor produção, menor produção. Aumento do desemprego, menor consumo. Por isso, a proposta para sair da crise, independentemente de como se julgue ela agora, a proposta foi que o governo quebrasse esse ciclo. Por isso vocês vão encontrar constantemente a política do New Deal, que é esse pacote econômico de recuperação. O Franklin Delano Roosevelt, ele propõe esta saída e faz com que o governo, deixando postura liberal, ultraliberal, como alguns querem que existia até ali, passe a intervir no mercado e faça uma política contrária à espiral da crise. E, portanto, você tem uma política anticíclica. Criação de seguro-desemprego, de benefícios sociais, limitação do aumento de preços, garantia de emprego, frentes de trabalho que eram usadas para construir ferrovias, para construir barragens, eram obras enormes que utilizavam muita mão de obra, e, portanto, o governo estava injetando dinheiro no sistema. Em algum tempo, esse sistema já deu resultado e acabou recuperando a economia, tá? Gradativamente, lentamente, e, como nós já vimos num gráfico, conseguir, atingir e superar esses patamares de antes da crise de 29. Espero ter ajudado. Façam mais perguntas aí para a gente responder. Tudo de bom.